Boa noite, bem-vindos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor pelo poder que há na oração. Oh, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Escute, cante comigo. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Vem comigo, abençoar minha família, minha casa e os meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. E o que mais? Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Louvado seja Deus. Eu creio no poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Deus é contigo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E como nós acabamos de ouvir essa belíssima canção na voz da Alda Célia, eu creio no poder da oração. Você crê? Então, amados, se nós cremos no poder da oração, primeiro, precisamos orar. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, como ela acabou de cantar. Pois eu creio no poder da oração. Por isso é tão importante, é tão indispensável orar. Orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orarmos uns pelos outros, abençoarmos as vidas uns dos outros. Isso é indispensável, é fundamental. Você e eu precisamos orar. Pois no poder da oração existe respostas, existe vitória, existe graça, existe bênção e Deus derrama do seu Espírito. As pessoas hoje que não têm feito uso dessa ferramenta poderosa, a oração, têm andado ansiosas. Veja o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. Veja que o apóstolo Paulo dá aqui uma receita fundamental para não andarmos ansiosos. Fazer conhecidas as nossas súplicas, as nossas petições a Deus através da oração.
E olha o que ele traz como consequência no verso 7. Versículo seguinte. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas para que haja essa paz, que excede todo entendimento, a paz que é maior do que a razão, a paz que é maior do que a compreensão humana, ela excede, ela ultrapassa a razão. Lembram daquele momento em que os apóstolos, os discípulos, estavam reunidos a portas fechadas, porque Jesus havia morrido, sido sepultado, e estava, para eles, tudo perdido. Para eles não havia outra opção. Eles estavam com medo de serem mortos, de serem perseguidos pelos judeus. Estavam com as portas trancadas. E Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Essa paz só é possível em meio às orações. E eu entendo isso na medida em que eu busco a resposta na palavra de Deus. Oração, palavra. Palavra, oração. Uma sempre junto da outra. Isso promove paz. Por isso, Paulo orienta os filipenses, os irmãos de Filipos, a quem ele endereça essa carta, ele orienta a não andarem ansiosos, mas, ao invés disso, orarem. Como tem estado o seu coração nesse período de tanta crise, de tanta incerteza, de tanta dúvida e medo? Situação alarmante na saúde, na política, na economia, no mercado financeiro, crises institucionais. Como anda o seu coração em meio a tudo isso? Ao desemprego, à escassez de recursos? Deixa eu lhe dizer algo nesta noite, pleno sábado à noite, estamos aqui. Eu quero, em nome de Jesus, glorificar a Deus pela sua vida, que está aqui comigo numa noite de sábado, buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e recompense a sua vida por este ato de fé. Pois Deus, Ele é justo e Ele honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo, ele diz: não andeis ansiosos, ao invés disso, que as suas petições, que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus através das orações e súplicas. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas com os corações desgarrados, com os corações aflitos, com os corações angustiados, com os corações em pânico. É impressionante como tem se multiplicado. O pessoal fala na pandemia do coronavírus, que existe, é real, mas ela está sendo acompanhada de uma verdadeira epidemia de depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, evoluindo para autoextermínio, suicídio. Quantos problemas familiares, quantas agressões nos lares, tudo fruto de corações que não estão guardados no Senhor. Porque um coração que está guardado com Deus, ele tem paz, mesmo em meio à tribulação. Ora, os cristãos, eles não estão desconectados do mundo. Jesus mesmo, quando orou, ele fez uma oração chamada oração sacerdotal, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo João. E num determinado versículo ele diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
E Jesus, em outra ocasião, ele orienta os seus discípulos fazendo uma advertência. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. Jesus venceu na condição humana e deixou para nós o exemplo. E enviou para nós outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, que está conosco, à disposição daqueles que entregam sua vida a Jesus. E estes, através do Espírito Santo, podem orar e buscar a face do Senhor. E como nós já lemos ontem, anteontem, buscar-me-eis e me achareis, Jeremias capítulo 29, quando me buscareis de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Mas há uma advertência feita pelo profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E ele está perto. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Se você invocar o nome do Senhor, ele te ouve. Mas entende que sempre a gente acaba esbarrando na necessidade de orar? Eu ouvi desde pequeno. Isso não é um texto bíblico, tá? A gente precisa separar algumas coisas. Existem algumas frases que se tornam populares, mas elas não estão na Bíblia. São bem-vindas. Algumas delas fazem sentido, mas nem sempre estão na Bíblia. Esta que eu vou dizer é meio que um ditado popular do meio cristão, que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso não está na Bíblia. Mas tem, sem sombra de dúvida, lógica. E há argumentos bíblicos para embasar esse pensamento. Isso eu ouço desde criança. E é verdade. Quando nós oramos, e a gente tem ouvido mais recentemente algumas pessoas dizendo o seguinte: os teus joelhos dobrados te levam aonde os seus pés não podem te levar. Os teus joelhos dobrados te levam a alcançar aquilo que as suas mãos não conseguem pegar. Homens de joelhos dobrados, mulheres de joelhos dobrados, famílias em pé. Empresários de joelhos dobrados e empreendedores de joelhos dobrados, empresas e negócios em pé. Servos do Senhor de joelhos dobrados, famílias em pé. Mães de joelhos dobrados, filhos em pé. Por isso nós temos orado. Por isso eu tenho buscado a Deus todas as noites. Depois que terminamos a nossa live, após a meia-noite, eu inicio um período de oração, pois sei da necessidade de orar. A Bíblia fala: orai sem cessar. Precisamos ter uma vida de oração. E é isso que trará ao nosso coração paz. É a partir daí que Paulo traz esse ensinamento. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Vejam que nessa canção que nós acabamos de ouvir, há poder na oração. Um poder que está à disposição do servo do Senhor para que ele busque. E a resposta venha. Deus é fiel. Deus ouve. A mão do Senhor não está recolhida. O Senhor não está com os ouvidos fechados. Não está com os olhos fechados nem vendados. Deus está atento à oração do seu povo. Mas é preciso clamar. É preciso buscar. Por isso está escrito: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo aquele que bate, a porta se lhe abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Isso está na Bíblia. É necessário orar. É tempo de clamar.
Não é à toa que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua nação. Feliz é a nação, diz a Bíblia, cujo Deus é o Senhor. O que falta é orar. Não tenha dúvida que se nós nos pusermos de joelhos, nós moveremos as mãos de Deus. E eu quero convidar você, aliás, vou mais longe, quero desafiar você a orar, a buscar a face do Senhor. Isso não quer dizer que você não terá mais nenhum tipo de problema, não é verdade. Mas quer dizer que você terá o Senhor contigo. Quer dizer que você terá o Senhor ao seu lado. Quer dizer que você terá o socorro bem presente na hora da tribulação. Deixe-me compartilhar com você um versículo do livro de Salmos, muito conhecido, capítulo 43, Salmo 43. Salmo 43, versículo 4 diz assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Como é que se vai até o altar de Deus? Como é que se posiciona? Como é que se coloca diante? Como é que alguém se coloca diante do altar de Deus? Qual é a postura para se colocar no altar? É a oração. O segredo de uma vida de oração é uma vida no altar. Vida no altar é uma vida segundo a vontade do Senhor. E o primeiro passo é orar. E onde é que eu encontro essas respostas? Na palavra. Por isso estamos buscando na palavra as respostas que possam nos trazer cura e esperança. Nós intitulamos este nosso trabalho de ministração da palavra de Deus de cura através da palavra de Deus. E ela aponta na direção da resposta que nós precisamos ouvir. E o que você pode observar é que a palavra de Deus está apontando na direção da oração. Isso traz paz. Isso traz segurança. Isso traz descanso. Isso traz esperança. Entendem por que há tantas pessoas hoje em pânico? Porque o que me leva a não estar ansioso é a oração. E os milagres, eles acontecem quando eu me coloco na presença de Deus em oração. É tempo de orarmos. É tempo de clamarmos. Por isso, muitas vezes, Deus permite que nós enfrentemos dificuldades para não nos deixar desviar. Porque quando tudo está fácil demais, tranquilo demais, favorável demais, há um perigo. Quando tudo estava tranquilo na vida de Davi, o rei, foi que ele baixou a guarda, mandou o exército para a guerra e ficou no palácio, tranquilo. Foi quando ele caiu. Foi quando ele arquitetou o adultério. Foi quando ele mandou o seu capitão, marido da mulher que ele desejava, ele mandou para a linha de frente para que ele morresse na batalha, para que ele desposasse sua viúva.
Davi caiu quando ficou tranquilo demais. Por isso o apóstolo Paulo diz que muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que eu sou forte. O poder, diz o apóstolo, se aperfeiçoa nas fraquezas. Não quer dizer que nós seremos semelhantes àquele crente que a gente brinca. É o crente galinha da Angola. Ele anda o tempo todo, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não é isso. Porque Deus disse a Josué, sê forte. Sê forte. Forte e corajoso. Servir a Deus implica em ser forte. Mas de onde vem a força? Essa é a questão. A nossa força está no Senhor, Criador dos céus e da terra. E onde é que eu busco essa energia? Na oração. A oração é a ferramenta, é a dinamite. Vamos usar essa expressão? É a dinamite que explode e produz a reação que nós buscamos a resposta. Sem oração, a vida cristã se torna morna. E se você for lá no Apocalipse, você vai encontrar exatamente o que Deus tem a dizer para aqueles que são mornos. Diz assim o Senhor, quem deras fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para ter uma vida cristã que não seja morna, é necessário orar. E para isto, muitas vezes Deus permite que nós enfrentemos diversas aflições para nos conduzir a uma vida de oração. Eu tenho participado de um projeto de oração nas madrugadas chamado Quarto de Guerra, onde nós apresentamos os pedidos de oração e clamamos a Deus de joelhos dobrados. Nas madrugadas passadas foram pouco mais de 1000 pessoas clamando ao mesmo tempo. Você acha que isso não move a mão de Deus? Tem havido registro de milagres, pessoas curadas, pessoas restauradas, respostas das mais variadas, os testemunhos são inúmeros. E você acha que isso vem de onde? Do poder da oração. Vocês acham que a Bíblia exagerou? Não há exageros na Bíblia, quando ela diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Mas sabe um dos grandes problemas que nós temos? A murmuração, a reclamação, o questionamento. E aí vem a Bíblia e fala que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. O que a onda do mar faz? Ela vem e volta. Ela vem e volta. Ela vem e volta. Deus não quer que nós tenhamos essa conduta inconstante, que oscila. Porque Deus, ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo. Então como é que nós, seus filhos, podemos ficar entre altos e baixos? Não funciona. Daí o porquê, e Paulo escreve isso com muita propriedade aos Coríntios, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E ele não fala do sono noturno normal, ele fala do adormecimento espiritual, da fraqueza e da doença espiritual. Por isso há entre vocês, diz Paulo, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E como é que eu lido com isso? Como é que eu venço essa fraqueza, essa doença e essa soneca espiritual, vamos dizer assim? Oração. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu tenho observado, e o pessoal que é mais antigo, que tem mais cabelos brancos, ou que já não tem mais cabelos, observa também. A nossa geração é uma geração que ora muito pouco. As gerações anteriores tinham mais sede de Deus. Sabe o que é que me faz orar? Ter sede.
Por isso Deus permite muitas vezes que nós passemos por problemas, para ter sede. Aí vem Jesus e diz assim, bem-aventurados, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O problema do cristão é que ele não tem fome, não tem sede. Sabe aquela história? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom? Tem emprego, tem casa, tem carro, tem salário, tem filhos, tem esposa ou tem marido, tem emprego. Tudo tranquilo? Epa, tranquilo mesmo? Como é que está a sua vida com Deus, que é o mais importante? Nossa vida aqui na Terra se resume a algumas décadas. E olhe lá. E passam assim. A vida do homem é como um sopro. Hoje estamos, amanhã já não mais. Passa muito depressa. Porém, a nossa alma é eterna. E o que é que nós estamos preparando para colher depois que fecharmos os nossos olhos? Né? Isso vai depender do que eu plantei. Existe uma lei irrevogável, porque foi instituída por Deus, que se chama lei da semeadura. Tudo aquele que o homem plantar, ele ceifará. Ele vai colher. E está na hora de nós deixarmos de lado as nossas queixas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, num estudo bastante interessante do livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Depois você leia, por favor, Êxodo a partir do capítulo 14, ele narra a saída do povo de Israel do Egito. Na verdade, a partir do capítulo 13, tá? No capítulo 14, a Bíblia conta a travessia do Mar Vermelho. Pois bem, o povo saiu do meio do Egito, de um cativeiro de mais de 400 anos de escravidão, feliz e faceiro. Glória seja dada ao nome do Senhor, etc e tal. Bendito é o servo do Senhor Moisés, e vamos com ele, e vamos que vamos, como dizemos nos dias atuais. Pois bem, caminharam até chegar ao Mar Vermelho. Lá chegando, olharam para um lado, montanha. Olharam para o outro, montanha. Olharam para frente e viram o Mar Vermelho. Bom, vamos acampar e ver para onde vamos. Quando deram por si, vinha o exército de Faraó no seu encalço, na sua retaguarda. E foram para cima de Moisés. Deus usou Moisés, abriu o Mar Vermelho, a gente até já falou sobre isso, o povo passou, e depois, quando o exército tentou atravessar, o mar se fechou e foi engolido pelas águas. O exército com carros, cavalos e cavaleiros. E Deus salvou o seu povo e mostrou mais uma vez o seu poder. Aí você começa a analisar o capítulo 15. Eles cantam, Miriam, irmã de Moisés canta e é uma festa. E eles começam a caminhar pelo deserto. E ainda no capítulo 15 o povo começa a insatisfação de novo. Porque eles andaram e não acharam água. Aí eles chegaram e encontraram uma fonte de água, só que a água era salobra, a água era amarga. E lá foram para cima de Moisés. Pô, Moisés! Leia depois, capítulo 13, 14, 15, 16, até o 17, que nós vamos abordar hoje. Alguns capítulos para você se divertir no domingão. Pois bem, capítulo 15. Depois de terem louvado a Deus, em seguida, no mesmo capítulo ainda, óbvio que não no mesmo dia, encontraram águas amargas, águas salobras, e foram para cima de Moisés. Aí Deus disse, Moisés, pega um galho, joga na água e a água ficará doce, e eles poderão beber. Beberam água, se saciaram, ai que bom, louvado seja Deus, glória ao Senhor. Caminharam e reclamaram de novo. Moisés, temos fome. E Deus providenciou o maná, que é o pão que caía do céu. Todos os dias de manhã, quando eles se levantavam, havia pão.
uma substância semelhante a pão, que poderia ser usada para preparar inúmeros alimentos, já se foi feita. Naquele local existe ainda remanescente dessa substância, e já se foi feito o teste do que ela continha, é extremamente nutritivo, é útil para preparar diversos alimentos. Deus pensou em tudo. E Deus proveu o maná para sustentar o povo. Então todos os dias de manhã, quando eles se levantavam, tinha maná à vontade. E eles podiam recolher tudo o que quisessem para comer naquele dia. Porque se guardassem, aí Deus começou a ensinar o povo. Porque eles ficaram mais de 400 anos como escravos, eles desaprenderam um monte de coisa e ficaram, vamos dizer assim, contaminados pelos costumes pagãos do Egito. Muitas vezes Deus tem que permitir certas coisas na nossa vida para a gente descontaminar. Como se tivesse que fazer uma descompressão, uma descontaminação dos costumes do mundo. Como Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional a Deus, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, versos 1 e 2. Para experimentar a vontade de Deus, eu não posso ter a forma do mundo. E o povo saiu do Egito trazendo o Egito no coração. Isso tem muito a ver com a gente hoje. A gente quer servir a Deus com o costume do mundo. Ah, louvado seja Deus, domingo, tempo de separar uma ocasião para louvar a Deus, para ler a Bíblia, para conversar com a família, etc e tal. Ah, mas eu quero ver o futebol à tarde. Se bem que agora na pandemia nem futebol teve por uns meses, né? Parece que agora está voltando. Ah, não, mas eu quero assistir o Faustão, etc. Outras situações. Como é que fica? Quer dizer, a gente quer servir a Deus, mas trazendo o mundo para o meio. Nada contra assistir futebol, nada contra assistir televisão. O problema é quando isso ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E o povo reclama. Mas nós temos fome. Aí Deus dá o maná. E Deus queria ensinar o povo a depender de Deus. Porque o maná era assim, você tinha que recolher o que você fosse consumir naquele dia. Porque se guardasse para o dia seguinte, ele estragava. Era ficar na dependência que no dia seguinte Deus traria de novo. Por isso, Jesus ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tem muita gente falando: ah, minha despensa está vazia, eu não tenho o que comer. Você comeu hoje? Então louvado seja Deus. Amanhã Deus proverá. É assim que funciona. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus dava o maná para hoje. E podia comer até se fartar. Porque você podia recolher o quanto a família fosse consumir. Comer à vontade. A questão é que isso, olha, gente, alimentava mais de 1 milhão de pessoas, tá? O povo, contando mulheres, crianças e idosos, era superior a 1 milhão de pessoas. Isso era suficiente para todo mundo. Com Deus não faz miséria, não. Não falta. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, não faltou. Sobrou. Sobrou o suficiente para que cada apóstolo tivesse um cesto cheio. Eles não tinham nada para oferecer e saíram com um cesto cheio. E aí tinha uns espertinhos aqui no meio do povo que guardavam maná a mais, no dia seguinte estragava. O único dia que você podia recolher para 2 dias era na sexta. Porque o sábado era do Senhor. Era o tempo que Deus determinou pela lei que eles teriam que se resignar para gastar tempo buscando a Deus e se santificando. O que a maioria das pessoas hoje faz aos domingos, né? Pois bem, Deus estava tentando ensinar princípios de confiar nele, que ele ia prover. Aí o povo reclamava e Deus deu o maná. Aí vem o capítulo 17. O povo caminhou 3 dias, não achou água, reclamou de novo que não tinha água. Aí Deus falou com Moisés: pega a tua vara, vai até o monte, fere a rocha com a vara e vai sair água para o povo beber. Porque até tem um versículo aqui interessante, no versículo 4, capítulo 17, que Moisés clamou ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Foi aí que Deus disse: toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo na tua mão a vara com a qual feriste o rio e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, o monte de Deus. Ferirás a rocha e dela sairá água. Deus providenciou água. Imagina,
Feriu a rocha e saiu água suficiente para alimentar e saciar a sede de mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, tudo o povo reclamava e Deus supria, reclamava e Deus supria, reclamava e Deus supria. E Deus deu inúmeras provas de que ele era o seu provedor, ele era o provedor do povo de Israel. Mas o povo não se convencia. E chegou uma guerra. Se você continuar lendo o capítulo 17, chegou um momento em que o rei Amaleque, ou seja, o povo, os amalequitas, se levantaram contra Israel. E é aí que eu quero chegar hoje. Tem gente reclamando. Está faltando água, faltando comida, faltando isso, faltando aquilo. No contexto do que o povo de Israel reclamava. Assim como nós muitas vezes reclamamos. Tem arroz, tem feijão, alface e ovo frito, por exemplo. Ah, mas não tem carne. Começa a reclamar. Opa. O indivíduo que tem um carro reclama porque o carro está velho. O indivíduo que tem uma casa reclama porque a casa precisa de manutenção. E assim por diante. O indivíduo que tem várias roupas no guarda-roupa reclama porque não tem uma roupa nova. Assim somos nós. Extremamente insatisfeitos, ingratos. Assim era o povo de Israel quando deixou o Egito. E veio uma guerra. E veio um povo inimigo marchar contra eles. E é aí que eu quero chegar. Nós vamos ler a partir do versículo 8 do capítulo 17 do livro de Êxodo. Mas eu peço a você que leia depois, a partir do capítulo 13. 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos, ok? Para você entender. Eu resumi muito rapidamente esse cenário, mas peço a você que dê uma lida amanhã com calma, nesses 5 capítulos, para você entender o contexto. O povo reclama, Deus abençoa. O povo reclama, Deus abençoa. O povo reclama, Deus abençoa. Para que nós possamos extrair daí ensinamentos que nos mostrem que nós não podemos murmurar, mas temos que glorificar. Porque senão vai se levantar a guerra. De tanto povo reclamar, veio uma guerra. Veio a guerra. E olha só o que aconteceu. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, no alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, o exército inimigo. Ora, versículo 12. As mãos de Moisés eram pesadas. Imagina você ficar o dia todo assim. No caso, eu estou mostrando assim para você ver as minhas mãos, mas com os braços estendidos. É que senão a câmera não pega meus braços. Mas imagina, as mãos para cima, com os braços estendidos. Por óbvio, as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés era humano, gente. O que eles fizeram? Há momentos em que as nossas mãos se tornam pesadas. Há momentos em que as mãos se tornam pesadas. E o que eles fizeram? Eles tomaram uma pedra e a puseram por baixo de Moisés. E ele se assentou na pedra. Então Arão e Hur, que eram anciãos do povo, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. O que eles fizeram? Entenda uma coisa aqui. Moisés se assentou sobre a pedra. Quando a nossa vida está firmada na rocha, nós prevalecemos. Porém, é necessário, muitas vezes, para que haja vitória, que alguém segure nossos braços. É aí que entra a oração, a intercessão.
intercessão. Talvez as suas mãos muitas vezes fiquem pesadas e alguém precise segurar as mãos para você. Então você se coloca sobre a pedra, sobre a rocha, e alguém vai lhe ajudar. E o que aconteceu é que ele ficou assim até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E olha o que Moisés fez. E este versículo é de suma importância. Versículo de número 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. O que é que Moisés fez? Depois que Deus deu a vitória, ele levantou um altar. É no altar que a gente sela a bênção. A bênção que se conquista com oração, se conquista através de uma vida no altar. A obra foi completa e toda a linhagem, toda a descendência de Amaleque que se levantou contra o povo de Deus foi riscada da face da terra. Os amalequitas foram dizimados porque ousaram se levantar contra o povo de Deus. Mas, para que a vitória fosse conquistada, houve a necessidade de se colocar sobre a rocha, sobre a pedra. Houve a necessidade de segurar os braços, confiar no Senhor e depois edificar um altar. Queridos e queridas, é tempo de nós edificarmos um altar ao Senhor. O que é um altar? É um lugar de entrega, é um lugar de oferta, é um lugar de sacrifício, é um lugar de doação, onde eu me coloco diante de Deus. Moisés edificou um altar para selar: o Senhor é a nossa bandeira, ou seja, é no Senhor que nós temos vitória, é no Senhor que nós temos graça, é no Senhor que nós estamos debaixo da bênção, é no Senhor que nós prevalecemos, é no Senhor que nós vencemos. Então é necessário que eu e vocês edifiquemos um altar ao Senhor declarando: o Senhor é a nossa bandeira. Ah, mas tem a crise. Deixa eu lhe lembrar de algo que eu sei que você sabe, mas vale a pena recapitular e trazer à memória o que vai te dar esperança. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Os céus continuam abertos. Abertos à oração do seu povo, diz o Senhor. A Bíblia fala que eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Deus tem colocado na nossa frente uma porta aberta. Muitas portas no mundo hoje podem estar fechadas, literalmente, por causa dessa crise. Mas as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. E aquelas que Ele fecha, ninguém abre. Então, se você está passando por um momento de crise, uma situação crítica, vamos edificar um altar ao Senhor. E sabe como é que se coloca? Ah, mas meus braços estão pesados. A palavra que eu tenho para esta noite, para a sua vida e para a minha vida é: vamos uns segurar os braços dos outros. Eu vou repetir. A palavra que eu tenho para lhe trazer e para mim mesmo
nesta noite é: vamos segurar os braços uns dos outros. Vamos sustentar uns aos outros. Como? Oração. Orando uns pelos outros. No livro de Jó está escrito que quando Jó orou pelos seus amigos, foi quando Deus mudou a sorte de Jó. Foi quando ele clamava pelos seus amigos, estando ele em desgraça. Então não importa a situação que você e eu estejamos vivendo. Importa que nós dobremos os nossos joelhos e comecemos a orar uns pelos outros. É por isso que eu propus ontem que nós orássemos. E eu reitero isso hoje. Oremos uns pelos outros. Apresentemos uns aos outros nossas vidas em oração. E eu tenho visto Deus respondendo. Deus é fiel. Deus não tarda em nos ouvir e acudir. Nem sempre é na hora que queremos, mas Ele não nos deixa desamparados. Fui moço e agora sou velho, diz o salmista. Mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. É tempo de você e eu darmos ouvidos ao Senhor e nos posicionarmos. Sabe como é que o servo de Deus se posiciona? A gente tem falado bastante daquele texto de Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Dispõe-te, põe-te em pé e falarei contigo. Só que a nossa disposição não é em pé, literalmente, é de joelhos. É de joelhos que Deus fala conosco. Quando eu dobro, mas eu tenho um problema físico, não posso dobrar os joelhos. Ok. Mas é uma atitude de coração. Eu busco a Deus. Não posso me ajoelhar, então eu me curvo. Eu me sento. Eu me posiciono e busco a face do Senhor. A Bíblia fala orar sem cessar. Então eu não vou ficar sem cessar ajoelhado. Isso é verdade. Mas o pôr-se de joelhos é uma atitude intrínseca de coração. É bom orar de joelhos? Sim, é bom. Eu tenho procurado ficar um tempo de joelhos mesmo, fisicamente. Mas isto não sendo possível, é possível buscar a Deus mesmo que não seja com os joelhos fisicamente dobrados? Sim. Vale aqui, o coração. E Deus está interessado em você. Deus está interessado em mim. O desafio está lançado. Eu seguirei com esse propósito. Em breve, estou orando, buscando a Deus sobre uma nova proposta, um novo projeto. Assim que Deus der um direcionamento, eu falarei com vocês. Por hora, fica lançado, o desafio de orarmos juntos. Eu não posso orar meia-noite igual você está orando. Ok, separa um outro momento. Mas vamos estar em sintonia. Mesma ideia, mesmo pensamento, mesmo espírito, mesma motivação. Vocês oram, eu sou carente de orações, orem por mim. O fato de eu estar aqui falando não faz de mim alguém imune, invulnerável, superior, de jeito nenhum. Da mesma forma que o salmista dizia, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos foram da glória do Senhor. Isso Paulo falando. Todos, sem exceção. Não existe alguém superior a essa regra. Só Jesus. Só Jesus venceu o pecado. Só Jesus não pecou. Todos nós pecamos. A diferença é permanecer no pecado ou arrepender-se e mudar de atitude. A metanoia sobre a qual nós temos falado tanto.
Metanoia é a palavra grega para mudança de atitude, ok? Nada assustador. É tempo de levantarmos um altar ao Senhor e colocarmos a nossa vida no altar. É tempo de levantarmos um altar ao Senhor e colocarmos a nossa vida no altar. E como é que eu faço isso? Através da oração. E a palavra-chave aqui é: o Senhor é a minha bandeira, o meu estandarte, a minha referência, o meu emblema, o meu símbolo. Nos tempos das guerras era indispensável ter a bandeira, ter o brasão, ter a identificação do exército. Isso foi assim até praticamente o século XX. Nas guerras medievais ainda era assim. Depois que veio de forma mais contundente as armas de fogo mais poderosas que começaram no século XX, no século passado, é que isso deixou de ser tão emblemático. Porque até nas guerras do século XIX, por exemplo, você vê as guerras nos Estados Unidos, a guerra de secessão, etc. e tal, os exércitos eram identificados com bandeiras, com estandartes. Isso identifica a que grupo eu pertenço. Então eu tenho que levantar a bandeira do Senhor. E não outra. Tem gente levantando a bandeira errada. E como é que eu levanto a bandeira de Deus? Vida no altar. Por isso Moisés declarou exatamente isso. Grave esse versículo. O Senhor é a minha bandeira. Ele chamou aquele lugar, ele invocou o nome do Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Queridos, deixe-me dar a vocês um recado antes de nós encerrarmos. Mas fica aqui a minha proposta. Vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos orar. Orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Queridos, hoje é a 99ª live que nós ministramos. Amanhã será a 100ª. E para celebrarmos a 100ª ministração, nós teremos uma live especial às 21 horas. Eu já até mandei a divulgação pelo WhatsApp para aqueles que estão na minha lista de transmissão. E já publiquei no Instagram e no Facebook. Amanhã temos um pastor chamado Luiz Carlinhos, lá de Pernambuco. Ele não mora em Pernambuco, mas ele é natural de lá. E ele trará o seu testemunho. É imperdível. Não percam. Amanhã às 21 horas pelo Instagram. Apenas pelo Instagram. Ok? Não será transmitida pelo Facebook. Depois das 22 horas a gente deve ter a nossa live habitual. Aí sim, pelo Instagram e pelo Facebook. Será pelo meu Instagram, esse que vocês estão acompanhando agora, amanhã às 21 horas. Não percam. Será, garanto a vocês, será especial. O testemunho dele é impactante. Quando eu ouvi isso através de uma outra live que eu participei, aí Deus moveu meu coração, eu o chamei e ele prontamente respondeu. Conversamos e ajustamos essa agenda. Para vocês terem uma ideia, falei com ele hoje, inclusive, para confirmar o horário para amanhã. Ele tem ministrado 3, 4, às vezes 5 lives num dia. Eu já estive ouvindo uma live dele hoje. Ele está numa agora e daqui a pouco vai entrar em outra e madrugada dentro. Falando do seu testemunho, falando da sua experiência com Deus. Um jovem que tem um testemunho impactante. E eu não quero adiantar nada para vocês terem realmente curiosidade e amanhã acompanharem. Domingão, está todo mundo tranquilo. Às 21 horas. Não percam. Não percam. Eu aguardo vocês e chame pessoas. Manda a gente fala que é o aviãozinho aqui do Instagram, né? Você
Convida pessoas a participarem. Manda o link. Manda esse cartaz que eu divulguei, que a Nicleide preparou, que eu divulguei, colocando o endereço dele, o meu, do Instagram, para que outras pessoas possam ser abençoadas. O testemunho dele, queridos, vale a pena ouvir. Uma experiência com Deus assim de quem passou por lutas. Isso eu posso lhe garantir. E Deus o tirou do lixo e o colocou para ministrar a palavra de Deus. Isso ele mesmo vai dizer. Deus o tirou literalmente do lixo e o colocou para ministrar a palavra de Deus. Não perca. Até lá, espero vocês amanhã às 21 horas. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um forte abraço, um beijo carinhoso. E vamos orar? Não deixe de orar. Vamos orar. Guardo vocês amanhã, hein? Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.